chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que está bem alta, né? Empresa, trabalhador e os desafios dos recursos humanos. Muita gente nem sabe para que serve esse departamento, a não ser para admitir ou demitir um funcionário. Mas tem muitos desafios dentro dessa pasta, nas empresas, nas organizações, que precisam ser aí ultrapassados, passados, aprimorados, e com a chegada de tanta tecnologia e tanto desenvolvimento e também de tantos cuidados com os trabalhadores, esses profissionais precisam cada vez mais de aprimoramento. Não pode ficar no passado, não. E por isso hoje a gente traz o tema no Sala de Entrevistas com a convidada, a Tânia Aquino, ela que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Região Sul, aqui de Santa Catarina, e também é consultora, é psicóloga há anos de estrada, né, Tânia? Obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite, eu gosto muito de estar aqui, conversar sobre esse assunto, que realmente está em alta, né, Michele? Assim, recursos humanos não é um tema novo, mas ele se transformou, né? A nossa área, os nossos desafios são outros hoje, né? Então, aquela clássica figura do departamento pessoal, que continua importante dentro da organização, mas a gente foi migrando, foi transitando, então existe, né, a área de departamento pessoal mais burocrática, mas hoje a gente coloca RH, gestão de pessoas, como muito mais estratégico dentro da organização. As empresas têm novos desafios, as pessoas mudaram também, né? As pessoas têm outras exigências e tudo isso demanda um papel diferente da nossa parte também, né? Vamos pensar assim, o RH, o profissional da área, ele precisa ser um gestor de mudança, ele precisa ser um propulsor de mudanças, né? Ele não pode estar ali para também ser mais um número, né? Ele tem que... porque assim, ó, Tânia, vamos falar, eu como trabalhadora, leiga, que não tem nada a ver, não tem nada a RH. Quando a gente está lá, chão de fábrica, o trabalhador com menos instrução, ele não vai bater na porta do RH, porque ele tem medo. Porque a primeira percepção da gente, que é lá oitentista, noventista, né, que vem daquele conceito de trabalho, né, CLT é todo custo, bater na porta do RH ou é uma reclamação, ou é algo que vai ficar marcado, eles vão colocar lá na tua ficha, ó, veio reclamar de tal coisa, e as pessoas, elas tinham medo e ainda continuam tendo, porque as empresas, elas não conseguem passar essa questão que o RH é o recursos humanos, é para gerir o material humano da empresa, né? É verdade. Então, as pessoas mudaram, sabe? Vamos dizer assim, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu fazia seleção, faço até hoje, mas na época, né, fazia seleção, o candidato, principalmente vagas mais operacionais, ele não falava nada, né? Ele não perguntava, ele era muito mais passivo. E você vai fazer uma entrevista de seleção hoje, mesmo que seja uma função bem simples, essa pessoa pergunta qual o pacote de benefícios da empresa, quais as perspectivas de crescimento, qual o plano de carreira, você tem benefício flexível. Então, mesmo essas pessoas que a gente acha que não vão nos procurar, que têm vergonha e tudo, elas, pelo fato de que hoje a gente tem o celular, né? Hoje a informação está mais disseminada, né? A informação está muito disponível. Então, isso mudou nas pessoas, elas têm mais acesso, elas têm mais consciência das coisas e elas procuram mais. Claro que vai ter ainda, lógico, algumas pessoas ficam constrangidas, tem aqueles que têm um tabu em relação à área, puxa, como você falou, posso ficar marcado lá, né? Assim, mas a gente já percebe uma grande diferença. Da escola, né? Que a gente fala marcado, puxa, o caderno negro. Às vezes eu ministro treinamento, o pessoal da Tânia, eu sou do tempo que tinha o caderno negro lá na escola, puxa vida. Então, não faz tanto tempo assim, só que mudou muito rápido, né? A gente está no outro milênio, brincando. Já passamos, né? Então, a gente trocou de um milênio para o outro e isso trouxe muita mudança nas pessoas. E aí elas vêm assim com mais consciência, elas querem saber dos seus direitos, elas vão perguntar. E às vezes o RH ainda também, alguns ainda continua um padrão mais tradicional, de poder, de não informar as coisas, tá? E isso é péssimo, sabe? Porque nós precisamos entender hoje que a nossa área é prestadora de serviços. Eu sou uma prestadora de serviços. Quem é que é o meu cliente?
é o meu cliente interno, são os gestores da empresa, mas são as pessoas que lá trabalham. Então, se elas têm uma dúvida na folha de pagamento, num desconto, num benefício, seja o que for, ela tem direito a ter acesso à informação. Então, a coisa está muito mais transparente, as pessoas exigem isso, e nós precisamos ter essa noção, assim, que não é mais aquela coisa do poder, né, de centralizar ali a nossa área que sabe tudo. Não, a gente precisa hoje estar muito junto com as pessoas, conversar com elas, né? Então, tem uma música do Milton Nascimento, né, que ele fala, a pessoa, o músico, né, o cantor, o artista tem que estar onde o povo está. Eu penso dessa forma. A pessoa do RH, o profissional, ele tem que levantar da cadeira, né? Ele tem que sair de lá e estar junto com as pessoas, ir nas áreas, conhecer o negócio também, porque às vezes a pessoa está trabalhando lá, está em processos e não tem noção da estratégia da empresa para depois conversar com um diretor. Então, hoje a gente tem uma exigência de entender do negócio, qual o contexto da empresa, ir lá nos setores, conversar com as pessoas. Então, estar onde estão as pessoas. Então, o nosso movimento hoje é muito mais ágil. Eu não posso ficar lá sentada na minha cadeira e que as pessoas venham até mim. Eu preciso ir, né, estar junto, essa coisa, e aí eu vou entender mais o que está acontecendo na empresa para poder agregar, para poder levar para a direção indicadores e coisas assim. Então, mudou, vamos dizer assim, 360 graus. Com certeza, né? Mudou muito. E a gente também, como tu falou, com a informação mais rápida, esse trabalhador, ele vem com exigências também, sim, né? E que esse RH, ele tem que saber dosar. O RH ele não pode ser só um blindador do dono da empresa, né? Ele também tem que blindar aquele funcionário, porque às vezes aquela mão de obra ali já está escassa. Exatamente. Aquela área ali, aquele trabalhador é um trabalhador de 30, 40 anos de uma empresa que ele é uma mão de obra fundamental e por mais que o tempo tenha passado, ele se adequou, né? Então, talvez o olhar dele tenha que ter um pouco mais de sensibilidade para aquele RH que entrou. Então, tem tudo isso também, né Tânia? Sim. Essa equalização entre respeitar o dono da empresa, o empregador, e o empregado, o RH está ali no meio, ele tem que saber colocar isso daí na balança, né? Sim, porque o que a gente coloca, né? Conversando com um executivo, por exemplo, às vezes a pessoa do profissional de RH, às vezes ele tem medo de ir lá conversar. Só que essa pessoa, esse diretor, ele diz assim, eu preciso de feedback também, porque às vezes ele está indo para um lado que ele não está percebendo as consequências e a pessoa, na hierarquia, a pessoa que está lá na área de RH, ele é subordinado àquele gerente ou àquele diretor, só que o papel dele é ir lá, é cobrar, é dar feedback, é tentar buscar outras formas de ação dele, porque isso vai trazer benefícios para a empresa. Então, se eu estou percebendo que o negócio não está bom, eu não falo nada, né? Aí, de certa forma, eu vou ser cobrada também. Por que eu não estava levando as insatisfações? Por que eu não estava levando dados do clima organizacional? Aí a empresa está com uma alta rotatividade, não está conseguindo contratar, está tendo problemas de produção, enfim. E então nós somos responsáveis, assim como as lideranças, né? Então o nosso papel é estar junto ali. É mais vamos dizer, uma assessoria. E como assessor, eu tenho que ter coragem, muitas vezes, né? Chegar lá, levar os dados, levar as informações. E quando eu for falar com as pessoas, é no sentido do desenvolvimento dessas pessoas, de entender as necessidades dela. A pessoa, às vezes, hoje ela está, por exemplo, em termos de treinamento, ela quer fazer cursos ligados a processo, a cursos técnicos, Excel, sei lá, mas ela também quer programas de desenvolvimento. Ela quer desenvolver na comunicação, eu vou ser daquela funcionária bem chata. Ô, Tânia, vocês fazem curso para dar aqueles cursos bem que o pessoal fica olhando assim pro teto, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? É uma exigência, porque assim, várias pessoas reclamam, eu já passei por várias empresas que deram esses cursos, tu fica lá, não pode ser a pessoa assim, né? falando, e tu não sabe onde encaixa aquilo ali no teu dia a dia. Sim. Olha, é muito desmotivador, né? A gente tem que entender do adulto, da andragogia, né? Como é que o adulto aprende? Que é diferente da criança. Sim, claro. É muito diferente da criança. Então, o adulto, ele tem que entender que aquilo que ele está, por exemplo, ele está num treinamento, né? A gente está falando de treinamento aqui. O que aquilo no meu dia a dia vai fazer diferença? Onde é que eu vou aplicar aquilo? Porque se ele vai lá para um treinamento e ele, né, fica, às vezes, até teórico, sei lá o quê, e ele não entende no que vai contribuir para a vida dele, não só para o trabalho, mas para a vida dele, sabe? O que vai agregar? Se ele não entende isso e fica muito solto lá, muito teórico,
é só crítica depois. Sim. Né? Então, o que as pessoas gostam hoje? Quando tem um treinamento de desenvolvimento interpessoal, saúde financeira, que todo mundo hoje precisa, a gente não aprendeu na escola, né? A gente tem que aprender e hoje é a trabalhar. É um desafio muito grande para detectar. Saiu uma pesquisa recente que as empresas estão começando a constatar o rombo que esses jogos online estão dando dentro das empresas, Sim, né? Isso aí está crítico. Os RHs estão começando a diagnosticar através da improdutividade dos seus funcionários, de pedidos de antecipação de verbas, seja de 13º, de salário. Estão começando a ter um olhar dessa saúde mental, porque já é um problema de saúde mental, né? O vício é um problema de saúde mental. É um problema compulsivo e está atingindo muitos níveis, né, dentro da organização, e pessoas assim que estão com muitas dívidas, né, que estão atoladas nessa compulsão e com aquela esperança de que vão ganhar muito dinheiro fácil, sabe? Sim. As pessoas se deixam iludir por isso, e é um problema sério de saúde mental, assim como outras questões. Né? Então, hoje, quando a gente traz um evento, um treinamento que vai esclarecer sobre saúde financeira, sobre como elaborar um orçamento, enfim, que às vezes a gente pode trazer, inclusive, o casal, não só a pessoa que trabalha na empresa, mas pode trazer a sua esposa ou o seu esposo, quando é a funcionária, enfim, para a gente trabalhar isso em família, porque se eu não tiver um bom controle, eu posso ganhar muito dinheiro e gastar tudo, fora, sabe? Então, é trabalhar com o orçamento. Então, é assim, mas o que isso vai trazer de benefício para a empresa? Muitos benefícios. Porque vai dormir tranquilo, né? Claro, se ela está bem. Então, hoje a gente vê que a saúde física da pessoa, a saúde emocional e a saúde financeira são os principais problemas dentro das organizações. É o que leva, às vezes, a pessoa, ela quer aquele famoso acordo, né? Ela quer fazer acordo, ela quer sair, porque ela está precisando, na verdade, ela acha que a solução é sair da empresa porque ela precisa de dinheiro. Então, esse é um problema sério que a gente pode atacar. Outras vezes é questões de preparo para o cargo, capacitações, para que ela possa... Porque as pessoas hoje falam muito em carreira, né? Elas querem crescer, elas querem ter uma carreira. Isso envolve uma trilha de desenvolvimento. Eu não posso mudar de cargo, assumir uma outra área, se eu não tenho preparo. Né? Eu vou fazer o teu trabalho aqui. Se eu não tiver domínio, né, das habilidades, se eu não tiver um bom treinamento, por mais que possa ser que eu tenha potencial, eu não vou desempenhar bem. Então, esse é o problema. Quando a gente quer promover uma pessoa para um cargo de liderança, ela conhece muito da empresa, ela está há muito tempo, mas ela vai mudar totalmente, o trabalho dela muda por completo. Se ela é uma técnica, vai passar por um cargo de liderança. E às vezes a pessoa não tem o perfil, ela quer ir para a liderança porque vai ganhar mais, ela porque quer ganhar tem mais, status, é claro, mas ela não tem o perfil. Chega alguém lá chorando, não, tá, te dou a folga, chega o outro, e aí vira uma bola de neve e acaba se perdendo um funcionário bom que estava lá. Se perde dois, se né? perde dois. Então, tudo isso são atribuições do profissional de RH de estar atento a essas questões. Então, eu preciso avaliar potencial, né, para um outro cargo, para uma sucessão, preparar pessoas para o futuro. Vamos dizer que eu trabalho numa organização que quer crescer, quer abrir novas unidades, né, quer abrir novas filiais, enfim. Hoje eu tenho empresários que dizem assim, eu não cresço porque eu não tenho gente preparada, eu não tenho como crescer, porque pode ser um tiro no pé, né? Colocar pessoas despreparadas. Então, isso tudo é papel da área de gestão de pessoas, de estar preparando para novos cargos, preparando para a sucessão. Tem algumas pessoas que já estão sêniores, elas precisam, né, daqui a pouco podem sair da empresa, alguma coisa assim. Quem é que vem para o lugar deles? O diretor, o presidente vai sair. São anos, é um processo que demora 2, 3 anos para formar um outro profissional para aquele novo cargo. Então, tudo isso é planejamento, né, é capacitações, é desenvolvimento continuado, e fora essas questões que hoje vêm aí também com força, né, de inteligência artificial. Sim, a gente está demandando muito, sabe? Exatamente, vai chegar nesse assunto no próximo bloco, porque a gente já está aqui no andamento, e lembrando que esse Sala de Entrevistas fica todinho disponível para você no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas em áudio e em vídeo para você acompanhar lá em formato podcast, aonde você quiser. A gente volta já já. Voltamos então com o
nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a psicóloga, consultora de RH e também presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Região Sul de Santa Catarina, a Tânia Aquino, falando sobre esses desafios da pasta do RH no dia a dia das empresas entre funcionários e empregados. A gente terminou o outro bloco falando da inteligência artificial, ela está vindo aí com tudo e está substituindo algumas pessoas, outras não, e isso já afeta também o emocional das pessoas, porque em algumas empresas elas já ficam assim, quando serei substituído? Quando é a minha vez? Quando o RH chama, já vai com a carteira de trabalho na mão, e agora vai no celular mesmo, que é digital, né? Mas já vai com a carteira de trabalho, já fazendo as contas de quanto que é o fundo de garantia. As pessoas estão nesse processo do estresse do trabalho, mas nesse processo da substituição também, né, Tânia? Então, sempre que tem uma mudança, agora uma mudança tecnológica, enfim, isso traz para as pessoas uma tensão muito grande. E normalmente se comentam muitas coisas, né? Aí a fantasia de cada um também vai aumentar. E que vão ser substituídas as pessoas pelo robô, pela inteligência artificial, e aí todo mundo se apavora, assim como em outros momentos, outras situações também que já se teve preocupações desse tipo. E o que a gente vê? Claro, muitos cargos, eu vou colocar assim, do período que eu trabalho, muitos cargos não existem mais, né? Você também deve ter esse. Um monte! Quando eu comecei, enfim, uma série de funções que foram sendo substituídas que não existem mais. Por outro lado, quantas funções novas, quando a gente analisa quantas funções novas foram criadas, né? É porque começa a vir tecnologia e precisa ter pessoas preparadas para isso, né? Então, é uma questão que a gente chama de empregabilidade. É uma coisa assim, a pessoa tem que estar sempre antenada, o que vem pela frente, o que mais que eu posso me desenvolver e ver isso como legal, assim, sabe? Ver a aprendizagem como uma coisa interessante, legal. Mas tem gente que tem medo. Eu lembro, quando a gente começou treinamentos em sistema, né? Não lembro mais nem o nome, mas enfim, algum sistema de departamento pessoal, por exemplo, que as pessoas, tinha gente que tinha medo do computador. Aquele trauma de chegar, não vou conseguir aprender. Eu nem vou falar o MS-DOS, que eu comecei nele lá. Enfim, as pessoas parecem, tipo assim, medo de chegar perto do computador e não sei o quê. E, na verdade, se a gente for ali encarando como a criança, né, encara, de certa forma, com aquela curiosidade de querer aprender as coisas, a gente vai com um pouco mais relaxado. E no sistema de relaxamento, eu aprendo mais e sou mais criativa também. Se eu estou tensa, já começa mal, né? Enfim. Então, eu percebi assim, o que eu posso, vou me experimentar lá no ChatGPT, sei lá, e tantas ferramentas que a gente tem hoje aí à disposição, vou fazer uma foto lá com inteligência artificial, quem sabe eu começo na brincadeira e vou aprendendo, e daqui a pouco eu me desenvolvo, e aí nas novas atividades, nas novas atribuições, eu estou preparado. Descubro algo para o meu cargo, descubro alguma né? coisa para o meu cargo. Porque algumas questões ali mais operacionais que eu fazia, vai ter a inteligência artificial que vai fazer por nós. Com certeza. O que eu tenho que me dedicar agora é a análise de dados, né? Outras questões que não vai ser a inteligência artificial que vai fazer. Né, que vai ter sempre espaço para o humano, mas o ser humano vai precisar se desenvolver, porque às vezes uma tarefa super simples, lá, repetitiva, não vai ser a pessoa que vai fazer. Mas isso vai nos trazer uma facilidade também, se a gente encarar assim, eu posso aprender outra coisa, mas aquele que estava ali, que tem medo de aprender, a gente está falando de inteligência artificial, às vezes eu ouço pessoas que vêm para entrevista comigo, sei lá, às vezes uma pessoa com 45 anos e ela já me pergunta assim, será que eu vou conseguir uma colocação? Então a própria pessoa já está se desacreditando, vamos dizer assim. Gente, hoje 45 anos é o novo 30, né? Porque 45 anos, a pessoa vai viver até os 90, ela está ainda, né? Tudo para frente. Mas é a característica do mercado, né, Tânia? A gente, hoje, assim, eu tô com 42, mas eu tenho amigos de 45, 46, 40, que estão, nossa, me dão baile, são claro, super... Estão a mil, e gostam e querem trabalhar, e sai de um emprego, entra em outro, empreende isso e aquilo, e que eu não vejo essas pessoas, assim, num vácuo de desemprego, por conta da idade. Pela qualificação que elas têm. Pela força, pela experiência, enfim. Aí agora tem gente que fala, não, mas eu já tô com 40, não vou entrar. Aí tem gente que então coloca assim, se limitando, né? Tipo, mas isso eu já tô meio velho para aprender, isso eu não vou conseguir mais. Ou vou mudar de cargo, porque naquele cargo exige menos, eu vou ganhar um pouco menos, mas pelo menos eu tô empregado. Tem gente que pensa assim também, então, né? eu acho arriscado, sabe? A gente tá meio...
numa curva de declínio, quando que a gente tem tanto pela frente. Por quê? Porque o que acontece, inclusive em relação à inteligência artificial, como a pessoa mais madura de uma outra geração, né, vamos dizer, uma geração X, enfim, ela tem mais facilidades em relação à leitura, à escrita, por exemplo, que o jovem, ele hoje, ele desaprendeu muitas vezes. A letra cursiva é Ele horrorosa. não tem o hábito da redação, às vezes a fala dele, o vocabulário são poucas palavras, Sim. né? Porque tudo o pessoal foi encurtando, né? Até o nome das pessoas é tudo mi, né? Vi, não sei o quê. O voice no C lá de antigamente já virou o VC e às vezes é só o V. Né? Então isso foi, né, por um lado, mais rápido, né? As pessoas vão ouvir um podcast, por exemplo, coloco lá na velocidade 2, então essa pessoa ela acelerou, então ela tem uma certa dificuldade de análise de dados, e às vezes exige mais ponderação, tá? E as pessoas mais de uma outra geração, elas têm mais facilidade nesse sentido. Então hoje está se falando muito que né, nos processos de inteligência artificial vai se aproveitar muito essa pessoa com mais maturidade, só que a pessoa tem que se acreditar. Né? Ela tem que perceber que tem um futuro todo para nós, que não é assim, tipo, isso é só para o pessoal que é nativo digital, né? Claro, que eles agora. Não, já nasceram com essa, mas é para todo mundo, desde que a gente esteja disposto e tenha o que eu chamo assim de abertura de coração e mente. Vamos ver o que é isso, vamos experimentar, né? Aquela frase, aquela pessoa diz assim, aqui na minha área não tem mais o que mudar, aqui eu sempre fiz desse jeito, essa pessoa está travando a si mesmo. Está travando a si mesmo. Ô Tânia, para a gente também mudar só um pouquinho a meada, para a gente conseguir falar um pouquinho de tudo, veio a NR1, está tendo muitas mudanças, né, na questão da saúde mental, está sendo chamada a atenção, melhor dizendo, para essa questão em empresas. Talvez até porque o número de afastamento e o número de processos com relação a isso estão explodindo, né, no Brasil, assim, um número alarmante, em um mês de burnout, mais de 6 mil processos no país, né, contra empresas. Então, veio essa normativa NR1. O que vocês do setor de RH, né, de recursos humanos, estão começando a trabalhar para botar isso em prática e realmente, né, fazer a lei pegar? Porque a gente sabe que no Brasil tem lei que não pega, embora isso seja uma normativa dentro da lei, mas a gente sabe que tem coisa que não pega, mas fazer valer a pena, fazer valer aquela situação ali. Então, o que a gente vê, né? A questão da ansiedade, né? O povo brasileiro tem o índice mais alto de ansiedade do mundo. A gente constata isso no dia a dia, pessoas com crise de pânico no trabalho, às vezes por um desafio, enfim. A questão do burnout, que se tornou hoje considerado doença ocupacional, que são coisas novas que vieram aí, né? O ano passado, o índice de mais de 400 mil pessoas afastadas por questões de saúde mental. Então, é o maior causador, né, de afastamento e tudo. Então, não tem como a gente ficar fazendo de conta que não está vendo nada disso. Venda, né? Não tem como. Porque isso traz prejuízo para a organização. Sim. Sabe? Então, a empresa perde muito com isso. Então, a NR1, agora, a atualização da NR1, que incorporou os aspectos psicossociais, né? A avaliação psicossocial, verificar quais são os riscos dentro daquela organização, nós precisamos fazer esse diagnóstico. Então, assim, é uma oportunidade, se a gente pensar bem, é uma oportunidade da gente estar prevenindo uma série de situações. Porque o que a gente tem que pensar é no sentido da prevenção, né? Na prevenção. Eu gosto do teu otimismo, Tânia, porque, igual tu falou agora, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Melhorar. Mas eu já ouvi muito empresário falar, mais uma coisa que eu tenho que colocar dentro da minha empresa, mais um custo, mais um gasto. E, na verdade, se ele pensar bem, é menos um gasto, porque se aquele trabalhador dele está com a saúde mental em dia, boa, está trabalhando num ambiente saudável, gente, não precisa ter puff colorido e animalzinho de estimação. É ter qualidade no trabalho, é a pessoa ir trabalhar feliz, contente, não só pelo salário, né? Não chegar lá e falar, meu Deus, mais um dia. Né? É ter aquela satisfação, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né, Tânia? É verdade. E o que a gente hoje verifica assim, que está valendo ouro para as pessoas, né? São coisas simples. A gente está voltando a uma coisa bem básica, né? Tem aquele o estudo, né, anual, a pesquisa da felicidade, né? O índice de felicidade em cada país é aquela coisa. Cada vez mais está se percebendo nas
na atualização das pesquisas, que o ambiente de camaradagem, por exemplo, conta muito. Sim. As pessoas gostam, se sentem bem, permanecem numa empresa que tem um ambiente de camaradagem, amizade real entre as pessoas, que não seja um tirando o tapete do outro. Então, que a gente possa buscar esse clima de maior cooperação, e aí às vezes vem da gestão, do líder, não incentivar a competição entre as pessoas, mas sim o outro movimento colaborativo, que as pessoas se respeitem, uma ajude a outra, que tem essa percepção. Isso não custa muito para a empresa, mas traz muito retorno em relação à saúde mental e à permanência. A questão, então, são muitos pontos que não envolvem investimentos altos. Outras questões, claro, que aí é treinamento, preparação, enfim, tem custos, mas, por outro lado, o ganho vai ser muito maior, né, se a gente estiver trabalhando isso, porque, no fundo, é ter uma gestão menos tóxica, que é isso, o maior índice de afastamento, que as pessoas pedem demissão voluntária, não é por causa de salário. Às vezes, a Ana lá pediu demissão, foi para outra empresa porque vai ganhar R$ 50 a mais, o pessoal fala assim. Mas, na verdade, não foi por isso que ela É saiu. porque ela quis sair daquele Ela não ambiente. estava bem lá, ela começou a olhar ao redor e encontrou outro emprego. Não foi pelo salário. Então, a maior causa de demissão voluntária é por ambientes tóxicos, gestão tóxica. E isso a gente está trabalhando o líder de ser mais honesto com as pessoas, ser mais respeitoso, de conversar mais com as pessoas, ser mais transparente. Porque aquele líder, aquela fala que se tinha antes, né? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Claro, a gente foi educado dessa forma, mas só que hoje não é mais assim. As pessoas querem diálogo, querem conversar. Podemos cobrar, claro, a empresa não é uma instituição, né, benevolente, ela tem lucros, ela tem que ter retorno, né? Ela precisa de retorno, mas isso que a gente possa conversar com as pessoas, traçar metas, que ela saiba o que ela precisa desempenhar, qual a entrega que ela precisa fazer, que às vezes ela nem sabe do que está sendo cobrado. Então é muito um ambiente de respeito, de transparência, de conversa, né? Porque a gestão tóxica é o que leva a maiores problemas de saúde mental. Aquela coisa que parece que, né, enfim, que ainda existe, que às vezes é tabu, que não é muito falado, mas é a questão do assédio. Sim. O assédio dentro do ambiente de trabalho. Então, a pessoa, O assédio que a gente está falando é o moral, tá, o gente? assédio moral. Tem sexual também, não vamos mentir, porque tem também, casos de homens e mulheres abusadores, a gente sabe, mas o moral é aquele assédio, é aquela picuinha, né? Eu falo que é a picuinha. Ah, não, mas tu fez o trabalho bom? Só de vez em quando, né? Dá aquele tapinha nas costas, até que hoje saiu bom isso aqui, né? E aquilo ali de grão em grão, uma hora, né? Vai minando aguenta, a pessoa, vai minando a autoconfiança dela, ela vai se sentindo mal, tanto no aspecto pessoal como profissional. Abala a vida pessoal dela, porque ela perde a autoconfiança. Sim. É uma ironia aqui, é uma gozação ali, é uma exposição, um constrangimento frente aos outros, uma humilhação. Então, tudo isso existe nas empresas. Muito. E, às vezes, está por baixo do tapete. Então, o que, na verdade, eu vejo como a NR1, toda essa atualização da legislação, é no sentido da gente trazer à tona essas questões, fazer o diagnóstico dos quais os riscos que aquela empresa, né, apresenta, e a partir daí qual é o nosso plano de ação, sabe? É uma chance de melhorar, né? Antes de chegar uma denúncia no Ministério Público, antes de chegar uma denúncia no Ministério do Trabalho, que a gente viu um boom também, embora o Ministério do Trabalho para fiscalizar, olha... Enfim, mas eu acho que nós temos que fazer a tarefa de casa. As empresas, elas estão em outro contexto, né? O mundo mudou, hoje se fala muito em responsabilidade social, sustentabilidade, enfim, as empresas têm que entender esse compromisso e que as pessoas, o nosso evento, né, que foi o SCAR, muito sucesso, agradecemos a vocês pela divulgação aqui, foi ótimo. O tema do SCAR era as pessoas no centro da estratégia, e é fato. Nas empresas precisa entender isso. E como o RH é aquele profissional que está junto das pessoas, se as pessoas estão no centro da estratégia, olha o papel da nossa área, né? Pois é, super importante. Super importante. E a gente precisa se valorizar. O que a gente fala muito hoje também, que o RH também precisa se cuidar. Porque vai cair tudo em vocês, né? Porque a pessoa também precisa estar bem estruturada, não achar assim que precisa ser super-herói, sabe? Enfim, se eu não estou bem ou alguma coisa, pede ajuda, ninguém precisa ser herói, a gente precisa trabalhar junto. E nesse sentido a BRH, ela está aí à disposição, justamente como uma instituição, né? Nós somos todos voluntários, nós que trabalhamos, então uma instituição feita por pessoas para pessoas. A gente está para facilitar esse caminho, porque a gente tem trocas
conversa. Então, às vezes a pessoa entende, puxa, o problema que eu tenho na minha empresa é o mesmo que o outro lá está passando, vamos trocar figurinhas, vamos, né, como crescer você juntos. solucionou, como é que vai solucionar. É Uhum. porque a troca de informação, network, feedback, o que o pessoal quiser chamar aí, da maneira que quiser chamar, Uhum. é super importante, porque é onde você entende a dor do outro, que pode ser a tua, e às vezes tá fazendo um cavalo de batalha e é só um negocinho simples, é às trocar a vezes, peça de lugar que dá certo, né, Tânia? é bem isso. O que que a gente diz assim? Que às vezes a pessoa, né, está lá no cargo, principalmente quem assumiu agora, puxa, que desafio enorme, trabalhar cultura organizacional e RH estratégico, enfim. Mas é um passo de cada vez. Começa com o simples. Eu estou falando a questão da camaradagem. Começa promovendo algum evento, rodas de conversa, algum evento, às vezes, até de final de semana, né, de um almoço com a turma, de um jantar, das pessoas se conhecerem melhor. Porque o que que a gente vê hoje nas empresas também? Tem a diversidade cultural, né? Nós estamos aqui em Criciúma, na nossa região sul toda, tem pessoas do Nordeste aqui conosco, tem pessoas que são estrangeiros, é outro hábito, outra cultura, e a gente tem que aprender a conviver com tudo isso, respeitar as pessoas. Então, às vezes, é uma criação de oportunidades para as pessoas conversarem, entender, lá no Pará, o que vocês gostam de comer? Prepara um prato aí para nós, né, típico, como é que é o pessoal da Bahia? Enfim, a gente procurar aproximar as pessoas, e a gente começa a ver que tem pontos em comum. Temos diferenças, mas ao mesmo tempo somos seres humanos, né? Com certeza. Tânia, obrigado pela presença. O papo renderia mais 2 salas, depois a gente marca outros com a Tânia. Obrigado mais uma vez e tomara, né, que essas resoluções, essas normativas e o setor de RH entendam que realmente esse meio de campo aí tem que ser feito, bem feito, com aprimoramento, com técnicas, com cursos e também seguindo as normas e que o pessoal não tenha tanto medo de vocês, né? Que bom, que seja por aí. Tem muito mais pela frente, Sim. Tem muita mudança pela frente. A única coisa garantida que a gente tem é mudança. Sim. Então a gente tem que estar aberto e sermos promotores de mudança, né? Quem para de mudar morreu, né? Quem para de mudar vai para trás, né? É uma lei da física já, né? Todo mundo sempre está mudando todo dia. Obrigada, Tânia. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui contigo. Então, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você que esse programa vai ficar todinho disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas, procura lá, compartilha informação boa, de qualidade, para quem você quiser. Até o próximo Sala.